Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta noite, aqui na Casa de Guará, nós vamos tratar de um tema maravilhoso, né? Como são todos os temas da nossa irmã Joana de Ângeles. Veja como ela trabalha os textos, nos levando para caminhos de compreensão que nos ajudam a fazer a nossa autoanálise, a realizar a nossa autorreflexão. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Quais são as mágoas que a gente está abrigando dentro de nós? Que grupo a gente segue aqui no planeta Terra? Porque a Joana fala da vida aqui, né, da existência. Então, nós todos estamos na existência. E o capítulo de hoje, ela deu o nome, que é o capítulo 26, de Desencanto. Então a perguntinha vai assim para todos nós. Eu sou uma pessoa desencantada com tudo que eu já vivi até agora? Os meus projetos, os meus sonhos, eu consegui realizar? Fui impedida de realizar? Se fui impedida, quais as razões? Se eu persisti para realizar os meus sonhos? Se eu trabalhei para fazer com que as minhas metas se realizassem independente do tempo. E aí a Joana vai trazer um processo de existência daquelas pessoas que estão vivendo o fracasso da vida, como elas se encontram e quando elas vão a fazer um aporte ou procurar um recurso na religião, o que é mesmo que elas estão buscando. E vamos então traçar esse trabalho para vermos quais as características das pessoas que se consideram exitosas na sua existência, independentemente dos fracassos, independentemente das injustiças que a pessoa considera, né, que sofreu, independentemente de todas as dificuldades que impediram que essas pessoas realizassem os seus objetivos, os seus sonhos, né, naquele prazo por ela determinado, porque as frustrações vêm daí, né? Se eu não consigo realizar como eu quero, como eu decido, no tempo que eu quero, eu me frustro, me magoo, adoeço e passo o resto da minha existência trabalhando uma mágoa. Muitas vezes essa mágoa cresce para virar um ódio, e a gente está falando aqui agora de energias acumuladas no espírito, e mergulhamos num adoecimento sem fim. E por que outras pessoas vivem coisas até mais difíceis, mais dificultosas, e elas conseguem vencer? Onde está a diferença? A Joana vai dizer, olha, aos que persistem e aos que desistem. Então, nós precisamos nos espelhar nos que persistem. Olhe no seu entorno e veja que tudo é possível para o bem, como é também para o mal. Então, você pode muito bem avaliar e escolher seu caminho a seguir, se na perseverança, se na resistência. Ela vai, ao longo do texto, nos ensinando quais valores nós devemos cultivar e resistir para não sermos cooptados, né, por esse momento muito difícil que nós estamos vivendo, dos acenos das festas, das drogas, das mídias sociais, das leituras de felicidade fictícia. Desculpa. Então a Joana vai desenvolvendo esse tema desencanto, falando sobre o tempo e falando sobre a diferença entre religião e religiosidade. Vamos falar sobre o tempo primeiro, né, no capítulo 26 do tema desencanto. Vocês hoje estão convivendo com a minha dificuldade de hoje. Fiz tudo para não tossir, mas não tem jeito. Olha aí, é a minha dificuldade desses dias, né? Mas eu vou vencer, e estou vencendo, e vocês me ajudando.
Então, a Joana alerta para o seguinte: ela vai dizer na abertura do capítulo o seguinte: o tempo é um grande amigo da verdade. A gente ouve falar, o tempo cura todas as coisas. O tempo, Cronos, né? Que é aquele do relógio, de um minuto após minuto, uma hora após uma hora, um dia após um dia. Crono tem em suas mãos o pote da realização, da felicidade, da alegria, mas ele só oferta esse pote da alegria, da felicidade para aqueles que sabem esperar, que sabem reconhecer o momento oportuno de fazer aquilo que pretende, né, de realizar um objetivo, de começar a trabalhar em suas metas. Por exemplo, se você tem uma aspiração de cursar uma faculdade, então você vê, olha, o ano 2020 não deu, 2021 não deu, 2022 também não deu, e as razões você vai elencar. Você vai desistir por isso? Não. Você vai dizer, em 2023 eu estou me planejando, me preparando para que aconteça aquilo que eu planejo, que eu quero. Se eu vou entrar numa faculdade pública, se eu pretendo fazer o curso numa faculdade particular, e o planejamento vai entrar um planejamento financeiro, né, para que eu consiga pagar as parcelas mensais, pagar o curso por inteiro. Então, há um custo para tudo, tanto na universidade pública quanto na universidade privada. E aí nós vamos precisar ter tempo para nos dedicarmos a estudar para aprender, não para ter um mero diploma. Então a gente vai estudando, vai procurando aprender, e isso tudo faz parte do meu sonho. E faz parte do meu planejamento. E faz parte da minha resistência. E aí a Joana vem e dá essa chamada de atenção. O tempo é um grande amigo da verdade. Mas que verdade é essa? A minha aspiração, o meu desejo. Eu pretendo isso. E eu vou em busca disso. E eu vou realizar isso. Quando o tempo, que é amigo da verdade, vai me ajudar. E eu não desisto. Olha, tudo que não se consegue em um momento, olha que a Joana alerta, quando menos se espera, acontece. Às vezes você perde tanta energia, luta, 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 foi em vão. Muitas vezes por falta de discernimento, de perceber que há nuances naquele desejo a ser realizado que você não vai conseguir ultrapassar. Né? Você precisa da ajuda de alguém. Você precisa do socorro de terceiros. Porque você sozinha ou sozinho, você não consegue transpor aquela dificuldade. Digamos que você pretenda fazer um concurso, você já seja graduado em alguma área, mas você tem grande dificuldade com a língua portuguesa. Você tem grande dificuldade com a gramática, você tem grande dificuldade na interpretação de um texto, porque nunca lhe ensinaram que a gramática é sua ferramenta para interpretar o texto. Se eu sei a gramática, eu vou interpretar muito bem, porque eu tenho um domínio da técnica. Então, eu consigo interpretar sem fugir do tema. Olha, são nuances. Então, o que é que você vai buscar? Você vai buscar alguém que lhe ajude, né? Que seja competente nessa área, que lhe ajude, que abra a sua cabeça para coisas pequenas, às vezes, que durante o seu curso, ou ninguém lhe ensinou desse modo, ou então se ensinaram. No momento você estava rindo, brincando com um colega, ou estava em momentos de devaneios. Então, as duas situações, você estava ausente da aula. E aí o que vai acontecer? Não aprendeu. Então, um amigo meu sempre dizia assim, eu tive aula de gramática o tempo inteiro, por que eu não aprendi o emprego das conjunções? Por que eu não aprendi o emprego das preposições? Eu sempre brincava com ele e dizia, porque no momento dessas aulas, como você não gostava da gramática, você procurava se distrair, ou estava desenhando, ou estava de kikiki, ou estava conversando, ou saía para ir à toalete. Então, alguma coisa você
usava como mecanismo de defesa para não enfrentar a sua dificuldade. Não é assim que a gente faz? Pronto. Então, para os nossos desencantos, qual é o remédio? O tempo. Então, nós vamos aprender a esperar. Mas não é aquela espera preguiçosa, é aquela espera sem ser ansiosa que vai terminar caindo, né, ou resolvendo aquilo que eu quero. É aquela espera esperançosa, né? Você tá ali, você não desiste. Você fica como nos ensinos os árabes. Os árabes dizem assim: o cavalo branco passou, monte nele, porque ele representa a sorte, o seu momento de realização. Caso você não monte nesse cavalo, para passar no segundo, pode ser que você já tenha morrido primeiro. Então, o cavalo branco passou, o cavalo branco significa a oportunidade, mas para eu enxergar a oportunidade, eu preciso estar antenado com o movimento. Aí, quando eu estou antenado, eu sei exatamente o que fazer, como fazer. Tá vendo? Então, o outro conceito que ela vai trabalhar e vai nos alertar é sobre a diferença entre religião e religiosidade. A Joana vai nos ensinar que na religião existe um formalismo para reduzir, né, o que ela nos ensina num livro específico que é o Homem Integral. Neste livro, O Homem Integral, no capítulo 3º, que é um livro da série psicológica, é o finzinho lá do texto do capítulo 3º, ela vai definir o que é religiosidade. E a gente sente essa dificuldade em fazer essa distinção. Mas quando a Joana diz, olha, religião é formalismo, tem um formalismo. Religiosidade, a definição é outra. Então, nós temos dois conceitos. Religião é um conceito, religiosidade é outro conceito. O que é um conceito? Um conceito é um nome que a gente dá a um movimento, que é um movimento social, que envolve sentimento, que envolve ações e fatos. Então, a gente vai, em determinado momento, eu estou dizendo a gente, né? Mas são os estudiosos, são as pessoas que pesquisam e batizam com aquele nome. Então, nós temos aí religiosidade. Como foi que Joana definiu nesse livro, O Homem Integral, o que é religiosidade? Olha, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, aprendam isso. Porque vocês, dentro de qualquer religião, qualquer pessoa que professe em qualquer religião, nós vamos ter condições de avaliar se existe uma porção de religiosidade nela. E aqui para nós, né, que a maioria somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, nós precisamos fazer essa autoavaliação, né? Quando se diz que a doutrina espírita é também uma religião, qual é o sentido disso? A Joana vai nos dizer que no espiritismo o sentido de religião é de religiosidade. E aí, como é que eu vou entender isso? Muito simples. Religião engloba um formalismo. E religiosidade é uma conquista, ó, que ultrapassa a adoção de uma religião. Vocês perceberam? É uma conquista. Se é uma conquista, como é que eu consigo conquistar as coisas? Eu consigo planejando, sofrendo, lutando. Então, é uma conquista. Olha que coisa fantástica. É uma realização interior lúcida. Não é uma realização interior que você faz uma leitura de devaneio. Não. É uma realização interior lúcida. Não é? Olha aí, quando ela faz o link com a questão do tempo, que é um grande amigo da verdade, essa conquista interior lúcida, ela está de braços e mãos com a verdade. Aquela que você já consegue tocar. Porque não existe
né, dentro do conceito de verdade, o entendimento absoluto. Nós temos um entendimento relativo. Se é relativo, do relativo até o absoluto, há um progresso de conquistas, que está atrelado à questão do desenvolvimento da individualidade, de espírito imortal, que eu sou, que você é, a cada existência, a cada conquista. Nós vamos aprendendo com paciência a nos entendermos, né? A observarmos como é que nós reagimos e agimos diante das conversas, dos fatos, das ações. E a gente vai devagarinho fazendo esse levantamento para ver os diálogos que nós tivemos durante o dia, as conversas que nós tivemos, as situações que nós enfrentamos, como é que nós nos portamos. Vocês estão vendo? Então, a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Repetindo, é uma realização interior lúcida, que agora vocês já aprenderam, que independe do formalismo. Então, religiosidade independe de formalismo. Eu vou dar uma paradinha aqui para explicar uma coisa para vocês. Há pessoas que são bondosas, que são pessoas que transitam em nossa vida, né? E que a gente pergunta assim: qual é a sua religião? A pessoa diz assim: eu não tenho religião. Vocês já ouviram isso? Ah, você não tem uma religião. Gente, religião é formalismo, né? Não tem religião. Mas o que é que ela tem? Uma realização interior lúcida. Ela vai dizer assim: olha, eu busco Deus na natureza. Na hora que eu vejo os animais abandonados, eu procuro ajudar, eu procuro alimentar, eu procuro encaminhar para alguém que queira, né? Quando eu tenho tempo, ou quando eu tenho no meu roteiro, por exemplo, sempre visitar os orfanatos. Aí eu sempre tenho amigos ou amigas que estão em busca de crianças para adoção, eu converso com elas, eu mostro que tem aquele orfanato aqui e ali. Então, essa pessoa tem, dentre muitas outras situações, dentro de si, uma realização interior lúcida. Ela vai dizer: eu convivo com narcisista, por exemplo, né? O transtorno narcísico. Não é fácil conviver com narcisista. Porque o narcisista é aquele que tem sempre razão. Ele vai procurar defeito em todas as pessoas. Ele é o único que não tem defeito. Se você for dar um pretenso conselho a um narcisista, ele vai distorcer, ele vai manipular, ele vai se sentir ofendido, ele vai até adoecer, porque ele precisa encontrar o culpado daquilo ali. Ele vai dizer: o culpado é você, que disse isso, disse aquilo, fez isso, fez aquilo. Então, ele sempre vai culpar o outro, né? São pessoas que têm um senso de perfeccionismo, não é perfeição, altíssimo. Como diz Joana, é uma cobertura de ego tão enrijecido, tão profundo, que para essas pessoas, tudo que elas dizem, tudo que elas fazem é perfeito. Quem sou eu na fila do pão diante de uma personalidade narcísica? Quem sou eu diante de alguém portador de um transtorno narcísico? Nós vemos aí uma gama, né, de casamentos desfeitos quando as mulheres reagem em sendo elas não portadoras do transtorno narcísico. O transtorno não são os traços, né? Os traços é assim, um começo de adoecimento. Você tem traços, né? Aí você foi diagnosticado como transtorno narcísico, aí você já tem um problema patológico. E às vezes a gente tem transtornos narcísicos tão profundos que eles se combinam com outros transtornos de personalidade, por exemplo, com os psicóticos. Então, ele tem traços de psicopatia, tem transtorno narcísico. Aí, meu filho, minha filha, caia fora. Você não vai conseguir conviver nunca com essas pessoas.
É preciso que se afaste. É preciso o afastamento. E tem mais uma coisa. Não conte para as pessoas portadoras de transtorno narcísico nada de particular da sua vida. Porque senão você vai ser um desencantado pelo resto da vida. Porque você está dando munição para a pessoa te manipular, te jogar para baixo, fazer você chorar meses, anos, porque te marca como um grande trauma. As pessoas que convivem com essas personalidades, desses transtornos narcísicos, normalmente os portadores desses transtornos quer ver o outro para baixo mesmo, quer fazer chorar, diminui, né, o outro, humilha com palavras, com ações. Aí, esses dias eu vi alguém se arrumando para um evento. E o marido então disse assim, mas não cabe nela uma roupa de onça, não combina com ela. E ela dizia, mas eu quero usar meu vestido de oncinha, ele não combina com você. Aí ela disse, eu vou assim mesmo. Sabe o que ele respondeu? Pois eu não vou lhe acompanhar, eu não vou mais para o evento, porque eu vou ficar envergonhado de você, que você está com a roupa descombinando. Aí ela disse assim, e você acha que eu devo ir como? Ele falou, com esse vestido aí todo preto. Quer dizer, olha o poder de mandar, de destituir o outro. Aí o que foi que a moça fez? Também não foi para a festa. Essa é uma questão, né? Vocês nem me perguntem o que Carmélia faria. Ia vestida de onça, sapato de onça, bolsa de onça, só para botar ele na parede. E ainda ia se divertir, voltava feliz de lá. Porém, essa é a estrutura de Carmélia, né? Não é a estrutura de muitos de vocês. Para enfrentar esse tipo de personalidade, é preciso que a pessoa tenha segurança, né? Para ela não desabar, ela não sucumbir a essas emoções negativas. A Joana de Ângeles vai continuar definindo a religiosidade, dizendo o seguinte, apenas a pessoa consegue, né, essa conquista se ela tiver coragem. Ela vai ter que ter coragem, porque precisa emergir da rotina, precisa emergir e encontrar a própria identidade. Para isso é preciso coragem. Então você tem uma rotina, né, que lhe traz uma energia paralisante, você não consegue sair dali, daquele dia a dia, mas é preciso encontrar brechas no seu dia, no seu anoitecer, na sua mente, para você tirar a carga de energia estressante daquelas lutas que você viveu, porque senão você dorme com elas, acorda com elas, e aí mais outra carga, o caminho é adoecimento. Depois do adoecimento, muito sofrimento e depois morte. Olha só. Então a Joana chama essa atenção. Cuidado com o desencanto, né? Cuidado, porque nós temos... A Joana dá um conselho muito lindo nesse texto e ela diz assim, nunca se esqueçam de duas coisas em relação aos desencantos da vida. A primeira, você tem Jesus para seguir. Aprenda a conhecer a trajetória de Jesus na Terra. Observe os altos padrões ético-morais que ele nos ensinou e viveu o que ele ensinava. Ele não era um teórico, ele era um prático. O que ele dizia era o que ele fazia. E temos, em segundo lugar, os benfeitores espirituais. Qual é o papel dos benfeitores espirituais em nossa vida? É curar nossos corpos? É secar nossas lágrimas? Acontece algo em minha vida, eu começo a chorar, vou pedir socorro aos benfeitores espirituais. Acorda. Os benfeitores espirituais estão ali para nos inspirar e nos socorrer. Eles não podem inspirar
lhe dar uma ideia do que você não está cheio dessa ideia, do que você não está correndo atrás, numa linguagem bem simplória. É preciso que você pense em você. O que você pensa, como você reage às questões. Porque a Joana vai dizer, nesses momentos que nós estamos vivendo, de muita cisânia, muita luta, né, ela vai falar que nós convivemos diariamente com choques emocionais, diuturnamente. Meu Deus, a gente vê as pessoas, são choques emocionais que você toma. Por que a gente tem esses choques? Né? A Joana vai dizer que nós tomamos muito choque emocional diante do que a gente está vendo, por exemplo, com toda essa conquista da tecnologia. Né? A gente pega um celular e, de repente, você baixa o Instagram, baixa o WhatsApp. Aí, pelo WhatsApp, as pessoas mais estranhas do planeta Terra penetram em seu WhatsApp, né, com a figura e o nome de outras pessoas, para lhe pedir dinheiro, para pedir socorro, dizendo que é um filho, que é uma filha, que é um genro. E muitas pessoas caem nessa cilada. Você vai para o Instagram, caso a rede, né, que controla, né, essas mídias, não concorde com o que você está ali discutindo, eles derrubam e olhe para voltar, leva tempo. E muitas vezes, além de derrubar, eles surrupiam as informações, né, e começam a fazer aquela confusão em sua vida. É pouco isso, a Jana diz, olha, eu não sei como é que vocês vivem mesmo numa confusão dessas que está aí. Porque, em contrapartida, nós vamos encontrar o homem, como ela diz, vivendo o excesso de prazeres. Então, nós temos uma mídia que lhe coopta, um excesso de prazer que você usa como mecanismo de defesa, porque você não sabe eleger metas, você não sabe trabalhar com a questão da religiosidade dentro de você, para que você tenha resistência aos apelos que estão aí fora, né? E eu lembrei aqui do São João da nossa cidade, aqui em Itabuna, né? Aí lembrando de uma mãe que a filha foi para o São João, e eles são muito zelosos quanto a essa questão da contaminação da Covid, né, 19, mas não imaginaram que a menina indo para o São João de Itabuna seria portadora do vírus, e ela vindo para casa, ela contamina a mãe e os avós que moram com ela. Ah, como foi que a gente pegou Covid? Não sei, disse que todo mundo vai ter. Qual foi a via de contaminação? A filha, que foi para o São João. Voltou e contaminou. Porque estava no meio, dizem, eu não sei, de mais de 70 mil pessoas, não sei se isso é verdadeiro. Então, ela foi a portadora de trazer para casa, que adiantou tantos cuidados. E também, ninguém pensou nisso, do alerta. Né? Cuidado, você vai agora, pode ser um portador do HIV. Então, não há o que chorar. Nós estamos expostos. A Joana disse que a gente está exposto a isso tudo. É verdade que as máquinas hoje, elas fomentam, né, o progresso intelectual, mas elas são insensíveis, né, às questões dos efeitos emocionais e morais que você vive, porque tem que lembrar que a máquina é destituída de sentimento. Toda foto postada, seja lá em que âmbito for, ela representa uma mensagem. Então, qual é a mensagem que representa? Então, até isso a gente tem que ter esse cuidado, né? A Joana disse que o ser humano passou a viver esse momento de consumpção, né? Que ela chama pessoal, que é consumpção, é um termo que significa eu vou gastar até a destruição. Eu vou gastar minha energia, a minha saúde, até eu adoecer.
Olha aí. E a gente gasta de várias maneiras. Então, é um processo de autodestruição. Ela vai dizer, sim, você faz tudo isso, anda por todos esses caminhos, e depois vai mergulhar em numa depressão, porque você está desencantado. Qual é o desencanto? Eu não posso fazer mais as coisas que eu fazia. Né? Então eu fico depressiva, eu não quero sair, eu quero ficar em casa, eu culpo A, eu culpo B, eu culpo terceiros, mas não olha para você mesmo. Ela diz, olha, é preciso lembrar, ela faz uma referência a Jung, o Carl Gustav Jung, ela diz, é preciso lembrar que o ser humano é um animal eminentemente religioso, não adianta. A questão da religiosidade está gravada na consciência, que é esse caminho, esse percurso para Deus. É o nosso caminho. E não adianta. Ela diz que a questão da religiosidade, ela não está em torno de uma crença metafísica. Não é crença metafísica. Não é um teísmo, como ela diz. Não é um acreditar em Deus qualquer, ou então um ateísmo, não é defendendo a ideia da ausência de Deus, a ideia da ausência de Deus. Ela diz que o que se trata em religiosidade, que agora vocês já sabem a definição, o que se está falando é a respeito dos ideais de transformação. Quais são os seus ideais de transformação? Eu sou uma pessoa reclamona, eu reclamo por tudo. E você já tem consciência que você é uma pessoa que reclama por tudo? Porque a gente só se transforma quando a gente adquire a consciência. Você é uma pessoa que reclama muito. Eu não reclamo não. Então, não tem condição de se transformar, porque você não admite, né? Você acha que tudo está em relação ao outro. Ela diz que também que a religiosidade trabalha o crescimento moral da pessoa e a conquista do ser transcendente. Ser transcendente não é mundo metafísico. Ser transcendente é essa caminhada evolutiva que nós procuramos viver e traçar em cada existência, em cada mergulho na reencarnação, a gente vai caminhando por aí. A Joana diz que nós estamos vivendo esse processo de fragmentação social. Realmente. Os 4 cantos que a gente olhe é fragmentação social. As pessoas não se entendem. As minorias querem defender pautas para impor. Eu penso assim, eu acho assim, eu vou impor a você. Então eu defendo o aborto, mas eu quero ser mãe. Não é uma contradição? Olha só, eu trabalho pela cultura, mas eu faço parte de um grupo que destrói todos os traços culturais, prédios, monumentos, praças, palácios. Eu faço parte de um grupo que destrói. Então, a Joana diz que é uma briga dos opostos, né? E que a gente precisa centrar o nosso pensamento. Ela nos dá esse conselho aqui. Não se decepcione com fatos e pessoas. Não se decepcione. Olha só. Dos quais você esperava muito. Nós temos esse malveso de fazer um investimento energético no outro. O outro tem que ser como eu quero que seja, como eu imagino que seja. Então a pessoa é uma pessoa grossa. Mas na minha mente, na minha cabeça, a minha idealização dela é que ela seja aquela pessoa gentil, aquela pessoa educada, não é? Como eu quero ser. A pergunta de Joana é: você já é? Porque se você cuide de você que já é. Não é você fazendo observações para terceiros que ainda não alcançaram o seu patamar. Se você já é essa pessoa fina, educada, essa pessoa que sabe usar os gestos, os momentos, as palavras, né, para
mandar uma leitura, né, da personalidade que você quer ser conhecida, a Joana diz, olhe para dentro de você. Ela recorre aí a Jung. Observe a sua personalidade número 2. O que você aparenta está em consonância com aquilo que você é? Ou você usa uma máscara para se iludir? Olha que profundo. Então a Joana diz, tudo isso que a gente está conversando aqui está no tema desencanto. Ah, eu me desencantei com a pessoa, porque achei que era tão fina, tão educada, tão isso, tão aquilo, mas na realidade, na convivência, eu fui ver que era uma pessoa grossa, era uma pessoa isso. E a sua educação, e a sua finesse, e a sua bondade, como nos ensina nossa irmã Joana, e a sua paciência, para onde foram? Elas são reais ou são fictícias? Porque Joana diz que quando são reais, né? Quando são reais, você tem a alma do bem. E quando é fictícia, o que você possui são as armas da agressão. Meu Deus do céu, olha que reflexão. Você é uma alma do bem, é possuidor dessas conquistas todas, desses valores, ou você é possuidor da arma da agressão? Porque, minha gente, a Juna nos esclarece que é muito fácil você identificar uma pessoa agressiva pelos atos, pelos fatos. Mas há pessoas delicadas, há pessoas educadas que têm um potencial agressivo dentro de si, tão destruidor que a gente não tem noção de avaliar. É a tal da personalidade número 2. Cadê a consonância entre o que eu apresento e o que eu realmente sou? Então, é uma atenção que a nossa Joana nos chama aqui. Ela vai nos dizer o seguinte, um conselho, o que já no final do texto ela vai dar. Evite a contaminação do mal em sua vida. Porque essas alturas todo mundo já sabe qual é o mal que me faz mal. Qual é o mal que te faz mal? Ela disse, evite. Evite os diálogos dos céticos, certo? E evite também os cínicos. Aí a gente precisa dar um pulinho na filosofia, estudar a escola cética e estudar a escola cínica, para ver o que é que os cínicos diziam e determinavam, e os céticos também. Ela diz que, como você pensa e age em favor da asepsia do corpo, é preciso que você também procure fazer a asepsia da alma, que é uma asepsia de natureza psicológica. Olha que bacana, né? Cuidando além do visível. Porque quando você está cuidando de você mesma, ou mesmo enquanto alma imortal, você cuida além do visível. E olha que poético. Ela diz que quando a gente cuida além do visível, a gente está se preparando para alcançar as estrelas além da visão humana. Que lindo! Vocês já puderam imaginar? Olha para o céu estrelado, numa noite de verão. E vocês verão que atrás daquelas estrelas, né, com um microscópio muito bom, nós poderíamos ver milhões de estrelas que a olhos nus nós não conseguimos visualizar. Então a Joana diz que a gente precisa fazer essa asepsia da alma para a gente enxergar a criação de Deus, a leveza da vida. A Joana disse que nós estamos vivendo esse momento, né, de mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças sociais e, sobretudo, mudanças morais. Está acontecendo por aí. E que a gente precisa aprender a se adaptar. Fiquei pensando assim. Eu preciso aprender a me adaptar. O que é que ela quer me ensinar com essa questão da adaptação? Né?
Ah, eu preciso me adaptar para não entrar em um processo de desencanto. Não é uma adaptação para eu assinar embaixo, eu concordo, não. É uma adaptação para compreender que esses momentos são momentos de transição planetária. É isso tudo que a gente está vendo. A gente vai criando esse processo de adaptação, orando, trabalhando pela construção da nossa religiosidade, tá vendo? E a Joana diz que essa construção do processo da religiosidade é um caminho para a iluminação interior. Ou a gente se volta para dentro, para eu, espírito imortal, ou como a Joana diz, nós vamos nos perder no que está aí. Então, ela diz que a gente olhe nossa volta para que possamos usar as lentes, né? Não as lentes aqui do meu óculos, mas as lentes da alma, que já está nesse processo de discernimento. E ela diz assim: pensa em Jesus, criatura, não desencante. Recorda que Jesus afirmou: antes que vós fosseis, eu já era. Quer dizer, essa trajetória que vocês estão vivendo, isso tudo, eu já vivi, eu já estou em outra compreensão, não é? Ele sabia de tudo que iria acontecer. Jesus sabia que a gente ia viver o que está vivendo, o que já viveu, o que nós vamos viver ainda de dificuldades. Nunca desanimou, nunca se frustrou e continua nos ajudando até hoje. Por isso que a Joana vai propor nesse texto da lição 26, desencanto, que a gente comece a trabalhar com o processo da construção da religiosidade dentro de nós. Quando ela propõe esse processo de construção, ela abraça todas as religiões, que tem Deus como construtor do universo, tem Jesus como aquele que clareou os caminhos e nos ensinou tudo o que nós temos aprendido com o seu evangelho. Que a paz do Mestre fique com todos, que vocês tenham uma semana maravilhosa, né? Comece a pensar nessas questões, nesses temas trabalhados pela nossa irmã Joana e sintam-se abraçados aqui pelo Grupo Espírita Casa de Guará, por todos os trabalhadores, os frequentadores, os simpatizantes, porque nós somos uma só família.